Boa noite a todos. Ter o nosso tempo de estudo da Palavra de Deus com o tema que foi proposto. Lamento que semana passada não foi possível. Semana passada não conseguimos ter o nosso estudo, infelizmente, por causa de uma dificuldade com a minha esposa. De fato, ficamos aquela noite inteira, quinta-feira passada, no hospital. Graças a Deus as coisas estão mais tranquilas agora, ainda com algumas lutas, mas certos da vitória no Senhor. E fico muito feliz de poder, dessa vez, iniciar com todos vocês esse estudo maravilhoso acerca do nosso lar celestial, um lugar chamado céu. Queria começar lendo um texto na Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1, diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Querido Deus, Senhor do céu, Senhor da glória, agradecemos a Ti o privilégio, a oportunidade de poder abrir a palavra do Senhor e iniciar essa série acerca da pátria celeste. Estamos em um tempo, Senhor, tão propício para isso, com tantas necessidades. Um tempo em que a eternidade tem se aproximado de tantos. Queremos pedir, portanto, que o Senhor use o estudo desse tópico por meio da Sagrada Escritura e da aplicação do Teu Espírito, para trazer conforto, consolo, renovar a nossa esperança e a nossa motivação de servir a Cristo, aumentar a nossa confiança em Ti e a nossa expectativa de estar com o Senhor um dia. Abençoa, Senhor, essa série que é feita em obediência a Ti, em submissão à Tua palavra e com o desejo de abençoar o Teu povo e trazer os perdidos ao conhecimento de Cristo. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Por que nós devemos estudar sobre o céu? Vimos aqui em Colossenses capítulo 3, posteriormente vamos ter a oportunidade de estudar esse parágrafo, o apóstolo Paulo ordenando que nós pensemos nas coisas do alto. Ele diz que pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive, deve ser uma consequência natural do fato de termos sido ressuscitados juntamente com Cristo. Se a nossa vida está oculta com o Senhor, se fomos salvos por Jesus Cristo, então a nossa aspiração deve estar no alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, onde Ele exerce o seu papel de intercessor, nosso sacerdote, constantemente vivendo em favor dos seus filhos. A razão disso é que nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por causa daquilo que Cristo fez e por causa da fé que o Senhor colocou no nosso coração, nós já não temos a vida que tínhamos antes, nós morremos para o mundo, para o que éramos, para o eu, e agora a nossa vida está oculta, unida com Cristo nas mãos do Senhor. Ainda não manifestada em sua plenitude, mas em breve o apóstolo Paulo diz, será aquilo que nós já somos pela fé, se tornará concreto na manifestação de Cristo. Pensai nas coisas do alto, portanto, é um mandamento do Senhor por meio da sua palavra.
Nesse nosso primeiro estudo, estamos apenas introduzindo. De fato, eu estou, ao mesmo tempo que estou preparando esse estudo, estou transformando uma série de sermões que eu fiz há algum tempo na Igreja Bíblica Batista do Planalto, enquanto eu era pastor. Também fiz conferência em alguns outros locais com esse tema. Estou aproveitando as pesquisas já feitas e ampliando e tentando, ao mesmo tempo, redigir, transformar o esboço em texto, para que, com a graça do Senhor, na força do Senhor, ao terminar esse estudo, eu possa ter todas as coisas preparadas para serem publicadas em forma de livro. Por favor, orem sobre isso. Esse é um tema palpitante que está no meu coração há muito tempo. Eu acho que estamos vivendo em uma época extremamente propícia para considerarmos o lar celestial, e gostaria muito de tornar esse material disponível para mais pessoas por meio da literatura. Por favor, incluam esse alvo nas suas orações. Vamos pensar hoje sobre os motivos para refletir ou considerar acerca do céu. Embora o céu seja um tema até esquecido entre os teólogos cristãos, é interessante isso, muitas obras de teologia sistemática de bons estudiosos, você não encontra um tratamento adequado e completo acerca do céu. É um tema, de certo modo, esquecido pelos teólogos. Apesar disso, o estudo do lar celeste deveria ocupar nossas mentes, por vários motivos. Primeiro porque, como veremos, quando nós estudamos acerca do céu, esse estudo se constitui uma fonte rica de conforto, de motivação, de alegria e de esperança para a nossa vida. É um terrível engano pensar que o estudo do céu vai nos tornar alienados e distantes da realidade prática. Ao contrário, as pessoas que mais conhecem a realidade celestial são as pessoas que vivem mais intensamente a vida na terra e servem com mais dedicação ao Senhor. A vida, o estudo do céu, de fato, transforma a nossa vida na terra. Há um outro aspecto que eu acho interessante e deveria nos motivar a conhecer o céu, que é o seguinte: o fato de não termos muitas literaturas, boas literaturas, acerca da doutrina do céu, acerca do lar celeste, da vida no céu, daquilo que vai ser a nossa existência, as coisas que permanecem, as coisas que se renovam, as coisas que não existem, enfim, o estilo de vida no céu, a falta de literatura e de conhecimento acerca disso, abre espaço para que muita coisa errada seja publicada. Então, periodicamente, especialmente nos Estados Unidos, termina chegando também no Brasil, a Igreja de Jesus Cristo, os crentes são abalados com revelações espetaculares de pessoas que dizem ter ido ao céu. Às vezes transformam essas histórias fantásticas em livros, outras vezes em filmes, como um recente que foi inclusive veiculado, eu acho que em emissora aberta, que é O Céu é Real, que narra a história de um garotinho que teria sofrido um acidente, chegou às portas da morte, não morreu de fato, mas teria ido ao céu, voltado, e agora estava descrevendo o que ele teria visto. Irmãos, esse não é o primeiro relato, não é o último. Há pessoas que já ganharam muito dinheiro com esse tipo de reportagem que em nada confere com o que as Escrituras dizem acerca do céu. Se nós queremos conhecer o céu, nós temos que conhecer o livro do Senhor dos céus e da terra. É na Sagrada Escritura
que nós temos a informação necessária, útil, verdadeira, inerrante acerca do céu. Agora, entendo que, infelizmente, muitas vezes, por não nos esforçarmos e considerarmos com bastante atenção esse assunto, parece que há na nossa mente uma conclusão de que não temos muita informação sobre o céu. Nós temos apenas perguntas sem respostas. Não é isso. A Escritura nos dá bastante informação sobre o céu. E eu espero que ao longo da nossa série nós possamos aprender muito da palavra de Deus acerca do lar celestial. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No verso seguinte, o verso 4, Pedro dá maiores detalhes acerca daquilo que ele chama descrevendo-a como uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para os salvos em Cristo. As palavras incorruptível, sem mácula, imarcessível talvez não sejam bem entendidas, mas deixe-me parafrasear o que o apóstolo Pedro está dizendo, utilizando palavras um pouco mais contemporâneas. Pedro está dizendo que a nossa viva esperança, a herança que nos aguarda no céu, ela é incorruptível, isso é, imperecível. Ela nunca vai se corromper, ela nunca vai perecer, ela é permanente. Depois ele diz que é uma herança sem mácula. Isso significa sem defeito, perfeita. E finalmente ele diz que é uma herança imarcessível. Essa palavra um pouco mais desconhecida, mas poderia ser traduzido como algo que nunca perde a sua beleza. Algo que nunca perde as suas propriedades, especialmente as propriedades que se destacam pela perfeição, pela beleza, pela harmonia. É assim que Pedro descreve a herança que o Senhor tem guardado nos céus para os seus filhos. Veja que contraste enorme entre a herança que Deus promete aos salvos e aquilo que o mundo oferece aos seus filhos. A herança que Deus nos promete é imperecível, sem defeito, nunca perde a sua beleza. Aquilo que o mundo oferece aos seus filhos, embora aparentemente bastante atraente, é perecível, é defeituoso e perde o seu encanto com o passar do tempo. Não há comparação entre o que o mundo oferece, entre os tesouros do mundo e os tesouros que o Senhor tem para nós no céu. O estudo do céu vai trazer para nós muitos benefícios espirituais. Eu queria destacar alguns deles. 1 Pedro 1,13, quando o apóstolo Pedro segue destacando implicações daquele ensino acerca da nossa herança celestial, ele diz: por isso, por causa dessa herança que está reservada nos céus, por causa desta certeza de que Deus tem para nós um tesouro imperecível, sem defeito e que nunca perde a sua beleza, por causa disso, 1 Pedro 1,13, cingindo o vosso entendimento. Isso significa, literalmente, amarrando a vossa mente. O mundo geralmente diz que nós devemos liberar a mente. A Escritura diz que nós devemos amarrar a nossa mente, o nosso entendimento. Porque se a mente estiver aberta demais, nós vamos pegar o que presta e o que não presta. Deus não nos aconselha a ter a mente aberta. Ao contrário, tenha a mente fechada
dentro dos parâmetros da verdade, os parâmetros revelados na Escritura. Então Pedro diz, por causa da esperança celestial, por causa dessa viva e maravilhosa esperança, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Gosto do intensivo no verbo esperar, do advérbio que diz inteiramente. Não é uma espera qualquer. Espere completamente, dedicadamente, na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Observemos que o apóstolo diz que colocar toda nossa expectativa na graça que nos será concedida no céu é uma indicação de que nós estamos pensando com sobriedade. Não poderia ser diferente, porque a riqueza que nos está reservada nos céus, como disse, ela é imperecível, ela é sem defeito, é perfeita, ela é eternamente bela. Quando pensamos com sobriedade, usando aqui a palavra de Pedro, nós reconheceremos que buscar os tesouros celestes faz muito mais sentido do que lutar, empregar o nosso esforço para juntar tesouros na terra. Exatamente por isso, quando o Senhor Jesus Cristo ensinou acerca do perigo da avareza, ele afirmou o seguinte: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12, 33 a 34. Quando o Senhor falou com o jovem rico, lembra a história daquele jovem que era dono de muitas propriedades, que veio ao encontro de Cristo? Nós temos o relato disso nos evangelhos, por exemplo, em Mateus 19, o texto diz que aquele jovem chegou e disse: mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? É uma história interessante, porque Jesus diz, primeiro diz, porque me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Agora sabemos que Jesus é Deus, por que ele não aceitou que o jovem o chamasse de bom? Bem, cenas do próximo capítulo, não é o nosso assunto aqui, mas quero ir para o final da história, quando o Senhor Jesus aconselha aquele jovem da seguinte forma: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mateus 19, 21. Por maior que fosse a riqueza desse homem, não tinha comparação com o tesouro no céu. Jesus diz: olha, você faria um negócio muito melhor se você vendesse tudo que tem, desse aos pobres, e por meio disso você começasse a juntar um tesouro no céu. Ou seja, o tesouro no céu vale mais do que todas as suas propriedades. De fato, quem conhece a pátria celeste, quem entende as maravilhas da casa do Pai, não vai colocar sua expectativa nas riquezas desse mundo. A esperança do céu, entre outras coisas, nos livra da avareza. Isso é uma grande bênção, uma enorme motivação para que estudemos esse assunto. A esperança do céu nos livra da avareza, do materialismo, nos torna mais generosos e dispostos a repartir o que temos, ao invés de lutar com todas as forças, gananciosamente, para acumular sempre mais. Ora, se a nossa riqueza está na pátria celeste, se lá tem o tesouro que vale a pena, por que nós iríamos nos desgastar tanto para juntar tesouros na terra?
por que que nós não iríamos repartir caso tenhamos algum tesouro nesse mundo? Por que que iríamos nos apegar às coisas materiais como se esses fossem os verdadeiros tesouros, as coisas que realmente valem? Absolutamente. Se você conhece o céu, se você tem certeza do céu e sabe o que lhe aguarda na presença de Deus, imediatamente após, estaria livre. Você teria muito mais condições de estar livre. Assim que o Senhor Jesus anima e exorta esse jovem rico que o procurou. Observemos que o apóstolo Pedro está chamando a nossa atenção para a riqueza desse tesouro que nos aguarda no céu. Quem conhece a pátria celeste entende bem essa expectativa. Em primeiro lugar, estará livre de toda avareza, de todo materialismo, e se tornará mais disposto a repartir. Com essa expectativa, a pessoa será abençoada, inclusive com a recompensa incomparável do contentamento. Você poderá viver, como o apóstolo Paulo diz, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. Nosso grande problema não é tanto o que tem ou o que falta, mas é a falta de contentamento e prazer do nosso coração. Quando os nossos olhos estão postos no lar celestial, nós podemos estar contentes em toda e qualquer situação. E tendo o que comer e com o que nos vestir, estaremos felizes. Estaremos livres da armadilha do materialismo, do amor ao dinheiro, por exemplo. Tenho um amigo, servo de Deus, um grande servo do Senhor, que há anos serve no ministério, que certa vez me contou que num determinado momento, quando ele era adolescente, o pai, que hoje também é um servo de Deus, juntou os filhos e começou a perguntar o que cada um queria ser. E um foi dizendo: eu quero ser um médico, eu quero ser professor. Chegou para ele e perguntou: e você? O que você quer ser? Ele disse: eu quero ser rico. Essa era a única expectativa que ele tinha. Não interessa a profissão, eu quero que dê dinheiro. Imagine só como o apelo dos tesouros materiais podem pegar o coração até de uma criança e de um adolescente. Graças a Deus o Senhor o livrou dessa ilusão. O estudo do céu vai curar o nosso coração do desejo destrutivo de ser rico. Não sei se alguém que está conosco tem esse desejo, mas se tem, eu tenho um conselho para você. Na verdade, o apóstolo Paulo tem um conselho. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, olha o que Paulo diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha o resultado do amor ao dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meu antigo professor, ele dizia que a indicação de que uma pessoa foi realmente transformada é quando ele era capaz de converter o bolso. Isso é, quando ele era capaz de dar, quando ele era capaz de pegar dos seus bens e distribuir, investir na obra de Deus. É sinal que ele havia cortado as amarras do seu coração da matéria. E isso é uma enorme bênção. Pois o estudo do céu vai nos mostrar onde está a verdadeira riqueza. E vai nos livrar do perigo do materialismo. Isso é uma bênção muito especial. Além disso, quando estudamos sobre o céu, nós ganhamos uma gloriosa motivação. O apóstolo Paulo tinha como princípio de vida o seguinte: ele dizia aos Filipenses: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante, para o alvo, para o prêmio
em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Por causa dessa mesma aspiração quanto ao que está no futuro, C.S. Lewis declarou: adiante de nós há coisas muito mais excelentes do que qualquer coisa que tenhamos deixado para trás. Não sei se você é um saudosista e fica pensando no que foi, no que poderia ter sido, e fica lamentando, talvez como o nosso famoso poeta que dizia: ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. E aí ele continuava decantando essa saudade de um tempo que parecia ter sido o melhor tempo da vida e que agora não estava mais disponível, já havia se esgotado. Não é pecado ter saudades, não é pecado lembrar com carinho de experiências passadas. Mas lembre-se uma coisa: se você é um salvo em Cristo, o melhor está no futuro. O melhor está no futuro. Há coisas muito mais excelentes à nossa frente do que qualquer coisa que deixamos para trás. Isso me lembra uma experiência que nós vivemos quando éramos alunos, eu e os meus colegas alunos no seminário. Tínhamos um querido, inesquecível professor de teologia chamado Tomé Wilson. Nós o chamávamos Seu Tomé. Muitos de vocês que estão me assistindo certamente o conheceram ou ouviram falar desse homem. Aliás, esse mês, se ele estivesse entre nós, estaria completando 100 anos. Já está na glória com o Senhor. Uma certa vez, eu lembro, nós os alunos resolvemos fazer uma surpresa para ele por ocasião do seu aniversário. Uma celebração modesta. Seminarista é o tipo de gente mais liso que existe no mundo. Então juntamos a nossa liseira comum, fomos fazendo o que podia e compramos um bolo, refrigerante, o mais barato, né? O famoso espoca bucho, né? Aquele que você paga bem pouquinho, mas enche o bucho e engana todo mundo. E resolvemos fazer aquela celebração. Um dos nossos colegas estava incumbido de trazer uma palavra para o querido professor Tomé Wilson. E o colega falou, agradeceu pelo ministério, pelo ensino, pelas aulas. De fato, as aulas de teologia com Tomé Wilson eram inesquecíveis, simplesmente inesquecíveis. Mas o colega terminou, de certo modo, lamentando, porque o seu Tomé já estava com uma certa idade e naquela altura nós já sabíamos de ministério no Brasil. E o colega que falou em nome da turma, de certo modo lamentou que o seu Tomé já tivesse envelhecido e que estivesse chegando o final do seu tempo de ministério. O seu Tomé pegou a palavra para dizer algo para nós, os alunos. Ele disse: gostaria de voltar, nem está diante de mim, não atrás. Exatamente aquela mesma aspiração. E indo adiante, porque o melhor está adiante. Essas palavras do querido professor combinavam com a sua natureza, com a maneira como ele falava acerca do céu. Eu lembro muitas vezes em algumas aulas, quando entrava o assunto, ele ficava tão empolgado, ele descrevia o lar celestial de uma maneira tão apaixonada que dava vontade de a gente morrer antes de terminar a aula para ir para o céu. Era simplesmente impressionante. Mas ele falava com o coração. O melhor está por vir. Pensar no céu não somente nos traz expectativa e motivação, mas também nos traz uma enorme consolação. Romanos capítulo 8, verso 18. Não esqueça de ter a sua Bíblia. Sei que a Anísia está me assistindo.
A Anísia nunca assiste uma pregação, nem uma lição sem papel e caneta. Tô certo, Anísia? Então sigam o exemplo da Anísia. Romanos 8, 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Estou certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não importa quão intenso, quão pesado seja o sofrimento que você está enfrentando nessa vida. Os sofrimentos aqui jamais poderão ser tão marcantes e poderosos quanto a glória que aguarda. Neste mundo, todos nós estamos sujeitos a dores terríveis. Algumas delas, como o apóstolo Paulo experimentou, ele fala disso em 2 Coríntios 1,18, a própria vida. Sabendo, contudo, que as dores dessa vida logo serão trocadas pela glória celeste, nós ficamos muito mais dispostos a enfrentar as lutas e provações. A perda, o desprezo, o abandono, as privações ou as provações de qualquer tipo não serão o capítulo final na história de um salvo. Por quê? Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Olha que grande bênção. Às vezes as nossas dores, as nossas lutas estão ligadas à condição humilhante, corruptível do nosso corpo, da nossa matéria que está se desfazendo todos os dias. Mas Paulo diz: nossa pátria está nos céus. Um dia o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Imagina isso, um corpo transformado à semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo, sem risco de coronavírus, sem dores, sem qualquer outra coisa que nos aflige, sem o risco da decadência que pode levar inclusive à morte. Temos visto muitas pessoas morrendo nos últimos dias. Recente, os que conheceram o irmão Kim, querido irmão Kim, rapidamente o Senhor o levou para a sua glória. Todos os dias estamos ouvindo de pessoas partindo para a eternidade porque as suas funções vitais falharam. Imagina isso. Em breve nós receberemos um corpo que não vai falhar, um corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Que grande expectativa. É por isso que as aflições que sofremos agora, elas não podem se comparar com a glória que há de ser revelada a nós na vinda do Senhor Jesus Cristo e na sua presença. Se você é um crente em Jesus Cristo, enfrente as suas lutas com essa certeza. Não há dor que não passe, e as dores de um salvo, elas passarão para sempre. Estaremos em breve em uma condição de total liberdade de qualquer dor. Lembro, há alguns anos, recebi no meu escritório na igreja uma linda jovem que estava passando por um tempo terrível de angústia, tempo muito, muito difícil. Ela havia casado com um rapaz que se dizia crente. Aliás, somente ela e a sua mãe eram convertidas. O pai era completamente avesso ao evangelho e nunca aprovou o casamento com aquele rapaz. Em primeiro lugar, porque era um crente, porque ela ia se casar em uma igreja evangélica. Mas ela, obediente ao Senhor, entendendo que aquele rapaz, quando ela me procurou, porque aquele rapaz
estava envolvido em uma vida de adultério. Ela havia descoberto há pouco tempo. Depois de alguns anos, ele havia conseguido uma posição importante, trabalhava em uma multinacional, prosperou naquele trabalho, começou a ganhar dinheiro, ganhou posição, começou a fazer muitas viagens para representar a empresa sem a esposa. E dentro de pouco tempo, com posição, com dinheiro, com autoridade, aquele rapaz estava laçado pela ilusão do mundo. Como João diz, ele foi laçado pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Era uma situação muito triste. Dentro de pouco tempo, ele chegou ao ponto de pedir que ela saísse de casa, ou ele iria sair. Ela resolveu, então, sem opção, depois de muito tentar, de buscar conselhos, de procurar ajuda com irmãos, com pastores na cidade onde ela morava, chegou ao ponto em que ela teve que retornar para a casa do seu pai. Através de um membro da nossa igreja, ela foi recomendada para me procurar, receber ajuda, conselho bíblico, e eu pedi que ela, para potencializar os benefícios, especialmente uma das sessões de aconselhamento em que ela estava particularmente triste. Ela não queria ver o seu casamento acabado, mas o seu esposo estava decidido, inclusive, a seguir com o processo à revelia. Ela estava muito abatida naquele dia. E depois que terminamos o nosso tempo de estudo bíblico, eu disse para ela: olha, minha irmã, lembre-se de uma coisa: a história não acabou. A história ainda não acabou. Não se desespere. O mal não vai ter a palavra final nessa história. Aconteceu algo muito, muito interessante. Não vou contar os detalhes, mas dentro de algum tempo ela ficou sabendo de um filho de Deus que havia perdido a sua jovem esposa, a mesma idade dela, em um ataque cardíaco fulminante. Ela conhecia o casal. Ela entrou em contato, ela ofereceu ajuda, oração para o esposo. O homem não apenas havia perdido a esposa, mas tinha ficado com um filhinho de poucos meses. E, resumindo a história, Deus trabalhou de um modo tão especial que dentro de algum tempo aquela jovem estava casada com esse jovem viúvo, servo de Deus. Não somente estava casada, mas já tinha um filhinho, né? Comprou um e levou dois. Já tinha esposa e já tinha um filhinho. Formaram uma família maravilhosa. E foi muito bom de ver o Senhor reconstruindo aquela vida. Mas eu digo isso em relação a essa história que eu acompanhei, porque eu poderia dizer isso em relação à história de qualquer servo de Deus, em qualquer situação. A história ainda não acabou. O mal não terá a palavra final. Se você é um salvo em Jesus Cristo, o último capítulo vai ser fantástico. O final será de fato o começo mais feliz que você pode imaginar. A presença de Cristo na pátria celeste. Por isso Paulo diz: eu estou certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós na presença do Senhor. Falando sobre Abraão, Hebreus capítulo 11, o escritor dessa epístola diz que Abraão, como os demais patriarcas, eles andaram como peregrinos na terra da promessa. O Senhor havia prometido aquela terra, mas eles não receberam em vida a concretização daquela herança. Mas apesar disso, o texto diz que Abraão obedientemente andou pela terra prometida, mesmo não recebendo imediatamente a herança.
Mas ele foi motivado a obedecer ao Senhor por uma razão. Hebreus 11:10 diz: ele seguiu firme em obediência, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. A herança da terra seria temporária, mas a herança do céu seria eterna. E essa certeza motivou Abraão a obedecer ao Senhor. Quando o nosso coração está focado nas coisas do alto, nós temos uma motivação extra para obedecer a Deus. Nós ficamos muito mais animados para nos submetermos às ordens do Senhor. Então, como disse, estudar sobre o céu não é se desconectar da realidade, não é tornar-se alienado das coisas que estão à nossa volta. Ao contrário, o estudo do céu é intensamente prático, porque quando estudamos o céu, o foco da nossa vida muda, porque esse estudo traz para nós expectativa, traz motivação, traz consolo e também nos move à obediência. O foco da vida, o centro de equilíbrio, o centro de gravidade da nossa existência se transforma quando nós começamos a compreender aquilo que o Pai Eterno tem preparado para nós. Nada pode enriquecer tanto a vida de um servo de Deus quanto o conhecimento da casa do Pai. A lição espiritual que vai unir o nosso estudo é essa: a certeza do céu transforma a nossa vida na terra. Nosso alvo aqui não é simplesmente engajar a nossa mente em reflexões bíblicas e teológicas com um fim em si mesmo, simplesmente para suprir a nossa curiosidade acerca do céu. É bom saber as informações acerca do céu, mas não é o conhecimento pessoal, mas é para sermos transformados por causa desse conhecimento, pela expectativa, pela esperança do céu, pelo entendimento do que nos aguarda. O nosso coração fica cheio de motivação e de alegria para servir ao Senhor. E lembrar o que o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se você conhecer o que espera os filhos de Deus imediatamente após a partida desse mundo, não com intervalo, não com um tempo, a alma dormindo, como alguns dizem, não, vamos estudar isso um pouco adiante. Nada disso. Imediatamente, ausente do corpo, presente com o Senhor. Se você entende o que lhe aguarda imediatamente após a sua partida, você terá muito mais motivação para servir alegremente ao Senhor. Terá muito mais motivação para suportar com paciência a provação. Terá muito mais esperança no Senhor. Terá muito mais desejo de fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido nesse mundo. Há pouco tempo, creio que alguns de vocês talvez tenham acompanhado, o mundo evangélico perdeu um grande servo de Deus, Ravi Zacarias. Se for na internet, você vai encontrar dezenas, centenas de pregações, estudos. Infelizmente, para nós brasileiros, a maior parte está em inglês, né? Mas quem sabe, fica lá, ora ao Senhor para lhe dar um dom de língua temporário e quem sabe você começa a entender alguma coisa. Tô brincando, não vão dizer que eu estou mandando ninguém orar para receber língua não, viu? Preste bem atenção. Se bem que se recebesse ao menos para ouvir uma pregação seria muito legal. Mas estava ouvindo antes de ontem um dos seus sermões, todos são muito fantásticos, e ele estava contando a história da morte, os momentos finais, a partida do seu sogro.
e ele estava dizendo que foi assim. O sogro tinha 85 anos, já estava doente. Os médicos já o haviam mandado para casa e ele falou com o Ravi dizendo: eu estou triste porque eu queria fazer tanto ainda para o Senhor. Ravi Zacarias tentou consolá-lo dizendo: mas o Senhor trabalhou tanto, serviu tanto. Ele disse: mas era minha responsabilidade, eu ainda sou responsável para obedecer ao Senhor. Não durou muito, ele entrou num estado de coma mesmo em casa e a família ficou tentando acompanhar até os últimos momentos. E ele escreve que os últimos momentos do seu sogro foram assim. Ele recobrou a consciência, sentou na cama, olhou para a esposa e disse: Jenny, eu te amo. Depois levantou os olhos para o céu e disse: é maravilhoso, é maravilhoso. E assim ele adormeceu. Que maneira fantástica de deixar esse mundo. Há muitos relatos de servos de Deus. Os seus últimos momentos foram assim, vendo o Senhor Jesus vir buscá-los. Ao longo do nosso tempo eu vou compartilhar alguns desses. Infelizmente também há tristes relatos de pessoas que nos últimos momentos partiram em agonia, gritando porque estavam indo para um lugar que não era maravilhoso. Só há dois lugares: o céu ou o lugar de perdição eterna, que a Bíblia chama de inferno. Mas como é maravilhoso partir para a eternidade com alegria, com essa certeza, até o último momento, com essa confiança e essa expectativa, aguardando o encontro com o Senhor, sendo recebido pelo Senhor. E isso seria algo maravilhoso. É a expectativa e aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Vou encerrar por enquanto, já estamos a 50 minutos. Estou vendo alguns recados, algumas interações, tanto no Face quanto no Instagram. Eu espero depois colocar no YouTube. Eu tenho um canal, não tem muita coisa lá não, tá certo? Mas, por favor, vá lá e se inscreva para que com mais inscrição eu consiga colocar mais coisas à disposição de mais gente, tá certo? Parece que tem que ter 1000, não sei muito bem. Eu tô chegando, já tem 30, então tá bem pertinho, falta só 970, então tá quase lá. Mas muito obrigado por esse tempo juntos. Eu tô vendo aqui um irmão, o Hélio Santos, lá do Cariri, dizendo: tente colocar o fone de ouvido que fica muito bom. Eu acho que sim. Parece que o pessoal do Face, que eu estou transmitindo aqui pelo tablet, teve alguma dificuldade com o áudio. Eu vou tentar melhorar isso, viu, Hélio? Em homenagem a você. Não sei, o pessoal do Instagram, deu para ouvir bem? O áudio chegou bem para vocês? Ver se alguém me retorna sobre isso. Eu estou fazendo aqui tudo de modo muito amado. Ótimo, ok, sim, ótimo. Celiandro, obrigado. Então, excelente. Alessandra, Dorinha, Isabelle. Opa, então o pessoal do Instagram tá ouvindo bem. Olha aí, Hélio, você tem que mudar para o Instagram, tá certo? É lá que as coisas estão acontecendo. Eu até sorteei um livro lá no Instagram, porque o Face não pegou. Não, brincadeira. Não foi não. Mas, por falar nisso, eu iria indicar para vocês um livro que eu esqueci de trazer aqui. Pedi do pastor Humberto, que é o editor, para ele me dar o livro, a fim de que eu pudesse fazer a propaganda, né? Assim que eu ganho os livros.
Mas farei isso da próxima vez. O título do livro é Se Eu Sou Cristão, Por que Estou Deprimido? Eu queria recomendar esse livro para esse tempo. Eu sei que há muitas pessoas sofrendo terrivelmente com ansiedade, crise de ansiedade, e muitos mais irão sofrer certamente. Então recomendo muito. A minha esposa está lendo agora, eu já li. A minha esposa está lendo agora, gostando muito. E eu recomendo porque esse livro foi escrito por um homem que foi meu professor no curso de aconselhamento, chama-se Robert Somerville. E ele escreveu esse livro depois de passar por uma experiência terrível de depressão, na qual ele chegou a pensar em suicídio. Imagine só, um homem que era pastor há muitos anos, professor no seminário teológico, professor num curso graduado de aconselhamento bíblico, de repente cai em uma depressão e chega a considerar suicídio. Perdeu 22 quilos durante aquele tempo, relutou muito a admitir que estava num estado depressivo, mas finalmente não tinha opção, ouviu a esposa e, pela graça do Senhor, pela ajuda de muitos irmãos, outros professores, amigos, Deus o libertou. Ficou sempre muito frágil. Quando eu estudei com ele, ele tinha escrito já há algum tempo. Sim, o livro está em português, foi traduzido, a editora Peregrino. Mas ele conta o seu testemunho. Não somente isso, cada capítulo no final ele tem tarefas. O título é Se Eu Sou Cristão, Por que Estou Deprimido? A editora Peregrino. Então vale a pena, pastores, professores, irmãos em geral, aproveitem, tentem ler esse livro, tentem adquirir lá no site da Peregrino, ou me mandam uma mensagem particular, eu passo para o pastor Humberto. O nome do livro é Se Eu Sou Cristão, Por que Estou Deprimido, autor Robert Somerville. Está traduzido em português, publicado pela editora Peregrino. Recomendo demais, conheço o autor, a vida, a integridade desse homem, e ele tem uma história fantástica que pode ajudar muitos que estejam ou em depressão, ou sofrendo com ansiedade, ou qualquer um desses transtornos, ou que queira ajudar alguém nessa condição. Tá aí, boa ideia. A Anísia está sugerindo que eu faça sorteio. Assim o Humberto vai ter que me dar outro livro, que o que ele me deu, não sei se eu tenho coragem de sortear, não. Vou pedir para o pastor Humberto um livro, tá certo? Quem sabe na próxima quinta a gente sorteia esse livro, Deus permitindo. Se Eu Sou Cristão, Porque Estou Deprimido. O nome do canal no YouTube, honestamente, eu não sei exatamente, mas eu acho que é Genuan Lira, alguma coisa assim. Eu sei que tem uma foto minha e da minha esposa. A parte bonita é a parte dela, mas estamos lá nós dois, tá certo? Eu vou checar, depois eu posso até colocar aqui no Instagram. Pois foi um prazer estar com todos vocês, irmãos do Cariri, Teca Paiva, lá de Oroz, irmãos de Boa Vista, Roraima, minha sogra, frequentadora assídua, o Celiandro, vários irmãos aqui de Fortaleza, Darlene, missionária, está sempre aqui, a irmã Luciene Rodrigues, acabou de dar um alô, boa noite, pastor Samuel, lá da Igreja Bíblica Batista de Boa Vista, Deus abençoe, irmãos de Manaus. Ok, Dorinha, se eu ganhar, a hospedagem é grátis, pode vir deixar. Tá certo, muito bem, eu vou ficar hospedado aí, se tiver o hotel grátis, com certeza. Deus abençoe a todos vocês, grande abraço, o Senhor guarde, proteja, e que Deus use esses estudos sobre o céu para renovar a nossa esperança. Irmã Isabelle Cavalcante, Rio Grande do Norte, Deus abençoe. Eu sei que a Suzy também estava aqui, a irmã Rosani Bariviera, lá de Miami,
Prazer, grande abraço. Irmã Luísa, Aline Maia, frequentadora assídua. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Vamos então orar hoje. Não sei se a Renara está por aqui, ela sempre assiste, mas é aniversário dela. Se tiver, Renara, um abraço. Deus te abençoe, muitos anos de vida. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nos deste pensando no céu, nas coisas do alto. Que o Senhor renove o nosso coração, renove a nossa motivação, que o Senhor nos dê disposição para te obedecer, que o Senhor nos dê perseverança na aprovação, por causa da grande esperança que nos aguarda, da viva esperança que nos aguarda no céu. Muito obrigado por teu Filho, que garantiu para nós essa bênção, pela sua morte na cruz, pelo seu sangue derramado, pela ressurreição ao terceiro dia. Muito obrigado, Senhor, pelo seu Espírito, o selo da redenção, e que nos guia a toda a verdade, que nos ajuda a compreender as maravilhas que estão contidas na tua lei. Que o Senhor seja engrandecido na vida de todos nós, hoje e sempre. Que o Senhor nos guarde nesse tempo de pandemia, que o Senhor guarde a nossa alma de todo medo, de toda ansiedade, de toda preocupação. Nós lembremos que a vida não está nas mãos do vírus, mas está nas mãos do Senhor. Tu és o autor e sustentador de todas as coisas, e no teu livro foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. É assim que diz a sua palavra, é assim que nós cremos e por isso descansamos. Obrigado, Senhor, por ti mesmo e por esse tempo especial. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Até a próxima, se o Senhor nos permitir.